Eu me formei na Bolívia, trabalhei em muitos clubes, saí 2 vezes campeão no nosso futebol boliviano, tive já participações em Copa Sul-Americana, em Copa Libertadores, participamos nesse confronto ida e volta contra o Vasco, que perdemos 4-0 aqui, ganhamos 4-0 lá, e tivemos a infelicidade de perder a classificação nos pênaltis, né? Então, voltando aqui contra o Botafogo, eu sabia que o jogo não ia ser fácil, nós sabíamos que a realidade que a gente vive é completamente diferente da realidade do futebol brasileiro, não somente no aspecto econômico, né, senão também na qualidade de jogadores, na formação, que é o que a gente, na Bolívia, tanto estamos buscando uma melhora. Infelizmente, até agora, muitos clubes deixam um pouco de lado esse aspecto muito importante, que é a formação, que é investir nas categorias inferiores. Então, com isso, a gente viu hoje uma grande diferença. Um Botafogo com um plantel amplo, com jogadores que entraram e jogadores que conseguiram manter esse nível. E a gente, nós sentimos o ritmo do jogo, sentimos também as viagens que nós estamos fazendo, os jogos pelo nosso campeonato, que são jogos que nos exigem muito. Às vezes a gente está jogando a 4.000 metros, outras vezes estamos jogando no nível do mar, com uma alta temperatura, umidade. Então isso um pouco debilita, né, o rendimento do nosso time. Agora, não é uma crítica, quem sou eu para criticar? Mas eu acho que o Botafogo tem uma grande vantagem jogando nesse campo, que é algo que para nós é novo, jogar num campo sintético. Nessas condições, eu pensei inclusive que esse sintético seria de uma melhor qualidade, mas eu acostumo jogar com meus filhos num carpete igual a esse campo. É um campo duro, rápido, a bola pinga muito, é uma dificuldade tremenda para poder jogar num campo assim. Eu acho que o tamanho desse torneio, o tamanho da Conmebol, que exige muito, mas muito os cuidados dos clubes, eu acho que um campo adequado também seria o ideal, né? Sofremos muito e, volto a dizer, não é o piso ideal para você praticar um jogo de alta intensidade, e aí começa já a nossa dificuldade. Bom, é a casa do Botafogo, nós temos que respeitar, mas depois o andar do jogo nos levou a ser um time que priorizou na fase defensiva tirar essa amplitude e essa profundidade do Botafogo. Eles tinham os jogadores que nós chamamos de os externos, eles sempre vinham por dentro e deixavam os laterais em profundidade, em amplitude. Isso um pouco dificultou a nossa marcação. Um descuido gerou o gol do Botafogo, e aí nós tentamos de todas as maneiras, dentro do possível. Aí eu tenho que dar o valor necessário para o meu time. Com as armas que a gente tem, a gente buscou, a gente errou, é parte do jogo. A gente aprendeu que ainda falta muito para jogar nesse ritmo, nesse nível, e agora a gente vai melhorar, corrigir, colocar a concentração total nos jogos que a gente tem do Campeonato Boliviano e lavar a nossa imagem nos 2 jogos que a gente tem também lá na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, tanto com o Caracas como com o Botafogo, buscar essas 2 vitórias para ver onde a gente vai terminar nessa fase de grupo, né? Thiago, você falou da diferença técnica entre os jogadores do Botafogo e o elenco que você tem à sua disposição. Também tem a questão das viagens que você falou, a questão do gramado, e tudo isso era sabido antes. Mas, mesmo assim, também era sabido antes por vocês que o Botafogo é um time que vive uma fase complicada administrativamente, financeiramente. Vocês, quando preparam o jogo contra o Botafogo, quando você vai preparar o seu time, além da questão tática, também é falado o momento conturbado que o Botafogo vive nos seus bastidores, ou isso não entra em campo, não entra no vestiário, e vocês focaram mais na parte do campo e bola ali? Não entra, não tem que entrar em jogo a questão política, a questão de dirigentes. Isso, os jogadores, eu fui jogador e eu sei.
Fiquei muito tempo sem receber salário, fiquei muito tempo com problemas, como agora está passando o Botafogo. Infelizmente, na Bolívia, essa é uma realidade da maioria dos clubes, né? Muitos problemas econômicos. Então, a gente sabe que quando o jogador entra em campo, ele esquece de tudo isso. E, ainda mais com a qualidade técnica que tem os jogadores do Botafogo, nós sabíamos que, independente do momento que eles estavam, e não vinham em uma má fase, porque o Botafogo vem de uma invencibilidade importante e nós sabíamos que ia ser muito difícil. Então, tentamos. Infelizmente, o nosso nível hoje não deu para competir à mesma altura do nosso rival, mas é o que eu falei, é aprender desses erros, corrigir. A gente não tem muito tempo. Na sexta-feira a gente volta a jogar pelo nosso torneio, então nós temos que levantar a cabeça e seguir. Dentro do nosso torneio nós estamos bem, estamos entre os primeiros lugares e vamos tentar que esse desastre, esse dano que foi ocasionado hoje nesse jogo não possa ter um reflexo no nosso desempenho no torneio local. Thiago, boa noite. Aqui, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Prazer falar contigo. Você mencionou o gramado, o tapetinho, que a gente chama aqui, mas o Botafogo vai jogar também numa altitude que não está acostumado, né? E vocês podem tirar proveito disso, assim como o Botafogo tem esse fator local. Você prevê um jogo completamente diferente desse lá em Sucre? E o que você pode levar para a Bolívia, para o reencontro com o Botafogo, em termos táticos e técnicos que aconteceu hoje aqui no estádio Newton Santos? Obrigado. Boa noite. Não, sem dúvida. Eu acho até que a questão da altura não faz muita diferença pela maneira como se preparam os clubes brasileiros, argentinos, que têm um sinfim de meios para poder sentir o menos possível, né? A gente também não está numa altura considerável, a gente está numa altura ali média. Jogadores já de elite, esse alto nível, acho que é a mesma coisa que jogar aqui. Então, o jogo lá em Sucre vai ser com a mesma intensidade, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente leva como lição realmente que nós temos que estar concentrados a maior parte do jogo, porque um descuido, nesse primeiro tempo eu falo, um descuido que a gente teve, a gente sabia como o Botafogo ia nos atacar, a gente sabia que os laterais eram profundos e que nos atacavam ao mesmo tempo, gerando por aí uma superioridade, mas nós também já havíamos treinado para evitar, né, essa superioridade por fora, que era a jogada principal deles. Felizmente, esse descuido gerou esse primeiro gol e aí já muda completamente a estratégia, né? A gente já tenta sair um pouco mais. Eu estava jogando com 2 volantes de contenção, no segundo tempo eu tive que tirar um para ter um pouco mais da posse de bola, para ter um pouco mais de chegada. Infelizmente, os gols vieram e a questão física também foi fundamental. O nosso time está no limite, estamos jogando a cada 3, 4 dias as viagens e estamos fazendo, os jogadores estão fazendo o máximo que eles podem. Então, agora, eu volto a falar, né? A gente sabe a responsabilidade que a gente tem também de lavar essa imagem nesses 2 jogos de local. Então, vamos sim fazer uma análise exaustiva desse jogo com o Botafogo, também com o Caracas, que eu acho que já com o Caracas a gente conseguiu manter um nível, uma igualdade, inclusive fomos superiores a eles, né, dentro lá da Venezuela. Então, acreditar, trabalhar duro, se bem a gente não tem muito tempo para trabalhar, porque sexta-feira a gente volta já a jogar pelo nosso torneio, temos viagens, conexões. É complicado, mas vamos tratar de melhorar para quando a gente possa receber o Botafogo lá em Sucre, a gente fazer um melhor espetáculo e, quem sabe, conseguir essa primeira vitória dentro do torneio. Bueno, muchísimas gracias al profesor Thiago Lebrutao, a todos ustedes por habernos acompañado. Millón de gracias. Obrigado.